Rondônia, no ar, mais um SIC News aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV em todo o estado de Rondônia. O SIC News é o jornal que instiga, que provoca, é o jornal que questiona e é o jornal que denuncia. A maior e melhor equipe de repórteres do estado já está a postos para trazer os fatos tais quais eles acontecem. Nossa missão é o jornalismo, nossa matéria-prima é a notícia e o nosso compromisso é com a verdade. Olha, elas são a maioria entre os eleitores, mas poucas ocupam cadeiras e cargos de prefeitas, vereadoras, deputadas ou senadoras. O que falta para que as mulheres tenham um lugar de destaque na política brasileira? É o que a gente vai saber agora. Celina Guimarães Viana, do Rio Grande do Norte, foi a pioneira em 1927. A professora se tornou a primeira eleitora não só no Brasil, mas na América Latina. Um direito que só foi conquistado pelas mulheres de outros estados do país em 1934. Ainda assim, o voto feminino só passou a ser obrigatório no Brasil em 1946. De lá para cá, o eleitorado feminino só aumentou. Hoje, as mulheres representam 52% de todo o eleitorado brasileiro. São 5 milhões a mais que os homens. E apesar disso, é cada vez mais difícil ver uma mulher alcançar um cargo político. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas eleições, 155.587 mulheres foram candidatas. 638 foram eleitas prefeitas, 7.803 vereadoras. Na Câmara Federal, 45 cadeiras são ocupadas por mulheres, menos de 10% do total de vagas. No Senado, houve aumento mais significativo de candidatas, mas o número de eleitas não ultrapassou 14% das vagas. Segundo dados da União Interparlamentar, Organização Internacional dos Parlamentos dos Estados Soberanos, com sede na Suíça, o Brasil ocupa a posição 105 em representação feminina, atrás de países como Argentina, Bolívia e Cuba. Partidos políticos, apesar de eles lançarem os 30% mínimo que se exige a lei, quando a gente vai ver, 12% das candidatas do sexo feminino nas últimas eleições de 2006 não tiveram sequer um voto. Então isso demonstra que até mesmo os partidos políticos, eles não estão sabendo lidar com o papel novo da mulher, não só na sociedade, mas também na política. E mais ainda, se a gente percebe que 50% da população brasileira é do sexo feminino, isso não se reflete nos nossos parlamentos municipais, estaduais e, consequentemente, federal. O que não acontece, por exemplo, com a Bolívia. A Bolívia, por exemplo, ela tem 51% do sexo feminino e no seu Congresso Nacional tem também mais de 50% composto pelo sexo feminino. Aqui no Brasil é só 10%. A lei exige que os partidos ou coligações preencham as legendas com 30% de candidatas. Se não cumprirem a determinação, correm o risco de terem a chapa impugnada. O cientista político Gilles Vilar Lopes argumenta que o grande obstáculo hoje à participação feminina na política ainda é a falta de apoio dentro dos partidos, mas também falta vontade delas mesmas em querer mudar este cenário. Há várias explicações para que isso ocorra, o medo de fazer parte da política, ou no sentido de que, talvez psicologicamente falando, a mulher ela seja mais fraterna, ela pense mais no outro de uma maneira ampla, e a política a gente percebe que se faz de uma forma um pouco mais imediatista. Então talvez isso seja uma certa ojeriza, um certo distanciamento que as pessoas do sexo feminino têm em relação à política. Mas o que materialmente percebemos, sobretudo nos países que a gente se diz desenvolvidos, como os países nórdicos, como a Islândia, a Noruega e a Suécia, que têm os melhores IDHs, nesses países a composição da mulher, não só na política, mas também na sociedade, nas grandes empresas, nas corporações estratégicas, ela é muito maior. Então há uma certa correlação entre participação política feminina e desenvolvimento político, social, econômico, educacional, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não dispõe. Em Rondônia, 6 mulheres foram eleitas prefeitas nas últimas eleições. Na Assembleia Legislativa, apenas uma conseguiu ocupar uma cadeira. Já na Câmara de Vereadores da capital, 4 mulheres ocupam cadeiras e na Câmara Federal, 2. A deputada Marinha Halpe
é uma delas. Nós temos a nível nacional a secretária nacional das mulheres, a ex-deputada federal do Amapá, Fátima Pelaz, que esteve aqui conosco discutindo a participação da mulher, dizendo não à violência contra a mulher, mas também dizendo participação da mulher nos espaços de diálogo e de discussões e de definições daquilo que a gente entende que é importante para os nossos filhos, para nossas famílias e para a sociedade. Então, o MDB tem se posicionado favoravelmente à questão da mulher participar da política. Para esta psicóloga que estuda o comportamento feminino, as mulheres ainda são pouco reconhecidas e ficam com as menores oportunidades. Mas elas podem mudar isso. O que estaria faltando, então, para que a mulherada garanta presença na política? Cadê o investimento de campanha para essas mulheres? Qual o espaço de mídia que essas mulheres têm? Qual o espaço que essas mulheres conseguem de abranger, de fato? O quão é fácil o acesso para essa mulher, para ela conseguir o acesso dessa representação tanto quanto o homem consegue na nossa política de hoje. Quando nós vemos lá na ponta a falta desse financiamento, a falta de incentivo, nós vemos que as outras mulheres da outra ponta acabam recebendo menos esse estímulo para o voto dessa mulher. E assim nós ficamos com um problema histórico, cultural, que já existe esse problema, que é a mulher, de uma certa maneira, ainda de algumas vezes sentir mais confiante com um homem representando do que uma outra mulher, e ainda tem todo esse contexto que faz com que a mulher fique distante da própria mulher eleitorada. Os partidos políticos garantem que investem e valorizam sim as mulheres. Ala participa ativamente da política em Rondônia. Faz parte da executiva do Partido Social Brasileiro. A gente tem trabalhado em políticas públicas aqui para incentivar mesmo que ela venha se eleger. A pretensão aqui do partido é que venha sair deputada estadual, que venha deputada federal. E os nomes que estão vindo são nomes muito importantes, são nomes que são conhecidos no estado, das mulheres que vão vir agora esse ano, para a eleição. A Linda Miranda é presidente da ala feminina do Partido da República Brasileiro. Ela explica que as mulheres estão mais atentas aos direitos que têm e que muitas desejam sim mudar, fazer mais pela comunidade onde moram. Hoje, ela preside um diretório com 3.000 mulheres filiadas e muitas devem ser candidatas esse ano. O PRB Mulher, ele tem feito vários encontros no nosso estado de Rondônia. Aqui em Porto Velho nós reunimos 200 mulheres ali no restaurante Compadre, um encontro de grande relevância para o nosso PRB Mulher e também para o fortalecimento. Olha, eu fico prestando atenção no que falam as mulheres sobre a necessidade da mulher se impor na sociedade. E é verdade. As mulheres já avançaram muito. Mas o fato de você fazer uma matéria especial sobre a mulher é porque alguma coisa realmente ainda não está no lugar correto. Falta alguma coisa para a mulher efetivamente se igualar ao homem. Não no potencial dela, porque tem situações que a mulher dá banho no homem, deixa o homem para trás. O problema ainda o preconceito existe. O espaço que muitas vezes ele se estreita. A porta, ou as portas muitas vezes se fecham. Os salários de homens e mulheres na mesma função, muitas vezes, não são os mesmos. A mulher ganha menos. Enfim, ainda há um preconceito não declarado, cheio de subterfúgios, enfim, mas existe. E aí, me parece que o especialista da UNIR chegou a falar dos países desenvolvidos, que colocam a mulher num outro patamar. E o Brasil ainda não o faz, porque também falta muito para chegar e se considerar um país efetivamente desenvolvido, culturalmente maduro, coisa que nós não somos. As mulheres têm que começar também a votar nas mulheres, acreditar nas mulheres. As mulheres têm que se integrar mais com as mulheres. O que a gente vê por aí, a mulher eu não voto. Eu sou mulher, mas mulher eu não voto. Isso olha, se houve
muito mais do que você imagina. Então, muito do preconceito é da própria mulher. Vamos aguardar o que acontece nessas eleições.